Olá, eu sou o professor Carlos Schaefer e eu trago para vocês hoje mais um Dicas Culturais aqui no canal Academia e Mercado. Academia e Mercado. O Dicas Culturais dessa semana é o documentário do Netflix chamado The Social Dilemma, ou O Dilema das Redes. Este filme trata da dependência absurda que muitos de nós temos das redes sociais através dessa maquininha que ainda chamamos de smartphone, mas que eu chamo de computador de mão. Por que temos essa dependência? De onde vem? Qual o significado disso? E por que as empresas que constroem esses aplicativos criam mais e mais estímulos para que possamos ficar mais atentos e mais ligados o tempo inteiro nisso que a gente chama de rede social. Ou seja, esse documentário apresenta o quanto é rentável a coleta de dados e o relacionamento desses dados com o dono do aparelho, criando um perfil digital neste mundo digital, um perfil digital desse sujeito. Muitas empresas de dados conseguem colher até 5.000 itens, segundo um outro documentário chamado Privacidade Hackeada, em que mostrava a coleta de dados da Cambridge Analytica e que eles afirmavam que tinham a possibilidade de colher 5.000 características de um sujeito. Imaginem vocês, o teu smartphone sabe 5.000 características tuas, desde elementos de estilo de vida, de consumo, demográfico, entre tantos outros, e cria um perfil completo do teu sujeito em todas as redes sociais. Bom, mas para que serve isso? Por que iriam criar para mim um outro ser exatamente igual a mim dentro do mundo das redes sociais? O que ganham com isso? Bom, exatamente aí que entra o detalhe do documentário. Ele mostra exatamente qual é a razão de criar esse perfil digital das pessoas. E o documentário foi feito baseado em depoimentos exatamente das pessoas que construíram essas ideias e implementaram isso dentro desses aplicativos. Mostrando que um dado apenas isolado não tem valor nenhum, mas quando esses dados colhidos o tempo inteiro são relacionados e identificando o sujeito dentro do mundo digital, é o bem mais precioso da Terra atualmente. É o bem mais precioso do mundo atualmente, é o que tem maior valor. E como vocês imaginam que isso funciona? Bom, existem vários aplicativos de redes sociais. O que eles tentam fazer? Fazer com que você fique o máximo possível com o teu smartphone perto de você. Ele tem diversos sensores. Hoje um aparelho desses tem sensor de posicionamento global, tem microfone ouvindo tudo que está no ambiente, tem câmera na frente, câmera atrás, então para onde o aparelho estiver apontando ele está enxergando e classificando tudo que vê. Não é que ele esteja mandando vídeo de tudo que ele vê, ele está classificando os objetos e pessoas que estão sendo vistos por ele, está classificando as palavras que estão sendo ouvidas pelo teu computador e gerando todo um perfil relacionado a você. Ele sabe se você dormiu em determinado momento, se o teu sono foi agitado ou não, se você acordou, qual a hora que você acordou, você saiu de casa, onde você foi de bicicleta, de ônibus, a pé, enfim. As redes sociais, ou seja, esses aplicativos hoje colhem tantos dados a nosso respeito que eles sabem exatamente tudo a nosso respeito. Isso é vendido para quem quiser comprar e pagar por isso. Bom, o documentário mostra exatamente o depoimento das pessoas que construíram esses elementos computacionais, essas aplicações que são fantásticas. A ideia desses caras é genial, porque eles envolvem não somente o desenvolvimento tecnológico de aplicações, ou seja, a genialidade de um programador, mas eles apresentam que esses programadores hoje, eles buscam cursos, por exemplo, de psicologia. Para quê? Para buscar esse conhecimento e inserir dentro dos programas e fazer com que ele seja o mais atraente possível para as pessoas, causando mais e mais dependência, porque aí a gente não consegue se afastar dele.
Bom, no documentário, que foi criticado por cineastas, dizendo que ele tem uma linguagem diferente dos tradicionais documentários, foi criticado por profissionais da área de segurança da informação, porque eles dizem, as críticas que eu ouvi, pelo menos da maioria deles, não, isso a gente já fala há 3 anos. Bom, dentro da Universidade de Passo Fundo nós temos um projeto de extensão chamado Zion Privacidade, tem um canal no YouTube inclusive. A gente já fala disso há 3 anos também, em palestra nas escolas, ensino e debates. Mas isso não tira o valor do filme, isso não tira o valor do documentário. Ele foi criado com uma linguagem de documentário mais nova, mais atraente, justamente para atingir o público de hoje. Crianças, adolescentes e, principalmente, os pais que também hoje caíram nas redes sociais e muitos deles estão também altamente dependentes dessas redes sociais. Esses programadores, eles criam através de técnicas da psicologia, técnicas de dependência. Inclusive no ato, por exemplo, no ato de a gente pegar um aplicativo de rede social e para atualizar a tela, a gente fazer aquele movimento com o dedo de cima para baixo, puxando, que é semelhante a uma máquina de caça-níquel, para apostar novamente e ganhar. Eu vou então pôr uma moedinha e apostar, ou seja, trazer novos recursos ou novas atualizações. Vejam, isso tudo não é à toa, é estudo, é científico, é baseado em artigos científicos e em estudo científico do comportamento humano. É muito interessante o filme e é extremamente importante que todos vocês assistam justamente para tirar as suas conclusões e estar atento com o que está acontecendo. Bom, mas o que exatamente está acontecendo? Por que esse filme veio à tona e está trazendo muito espanto para muita gente? Muita gente a favor, muita gente contra. Acontece que nós, seres humanos, moldamos o nosso pensamento e as nossas atitudes através de estímulos durante a nossa vida inteira. Desde que a gente nasce até quando a gente morre, a gente não veio pré-programado com todos os nossos pensamentos, nossos ideais e tudo mais. Eles são construídos e modificados com os estímulos que recebemos. Quando um programa desses for apenas uma ferramenta passiva que a gente usa sem que ele nos modifique, ele é uma ferramenta. Mas quando ele passa a ser atuante e modificando o nosso estilo comportamental, a nossa forma de pensar e agir, e de que forma ele faz isso? Eu ouvi um depoimento de um amigo meu que diz que isso é impossível, ele jamais vai trocar o pensamento e as ideologias dele. Não é assim. As nossas ideologias são construídas exatamente por todos os estímulos que sofremos a vida inteira. Então você imagina se um aplicativo desses, que consegue saber muitas coisas a nosso respeito, você imagina que ele começa a largar na tua timeline postagens para te conduzir diariamente, várias postagens como se fossem pequenas pílulas diárias para conduzir o teu pensamento a modificar em outra direção. E sim, ele faz isso e isso é real. Vocês têm notado o quanto o mundo está polarizado e quanta gente tem muita raiva disso e raiva daquilo, que há poucos anos atrás não tinha essas raivas. O sujeito não tinha essas raivas todas, mas está sendo estimulado diariamente por postagens compradas e pagas para que essas ferramentas joguem na cara dos indivíduos, na timeline de todos os indivíduos o tempo inteiro, conduzindo os indivíduos, conduzindo a todos nós a pensarmos de um outro jeito em relação a várias coisas. Não é apenas política, não é apenas produto, não é apenas comprar, vender. É uma série de outros elementos. Então, é necessário a gente assistir o filme, concordar ou não com ele, mas saber o que está acontecendo. Bom, mas essa é a minha opinião sobre o documentário. Eu gostaria muito que vocês assistissem esse filme e deixassem aqui embaixo do vídeo seus comentários a respeito. Concordam? Não concordam? Tudo bem. A gente está apresentando esse conteúdo justamente para que vocês possam discutir com a gente esse assunto. Além disso, se inscrevam no canal agora, já deixem seu like no vídeo e liguem a sinetinha para receber as notificações dos vídeos que a gente posta durante a semana.
Aproveitem também e deixem nos comentários novas dicas culturais que você queira que a gente discuta aqui nos vídeos. Um abraço e até mais!